Vamos primeiramente ler a palavra do nosso Deus em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11, que é o texto que nós estamos expondo, ensinando aqui nessas últimas semanas, a passagem que trata do quarto mandamento. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Assim diz o Senhor nosso Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Oremos. Deus de toda glória, único, verdadeiro, Deus bendito, é com alegria que assim, ó Deus, te bendizemos essa noite. Ao ouvirmos a tua palavra e contemplarmos aqui a tua revelação para nós, expondo sim nossos deveres para com o Senhor, de santificação, de temor, de andar assim nos teus caminhos. Mas tudo isso, ó Deus, é o nosso deleite. Nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Meditamos em teus mandamentos e queremos mais e mais, porque assim conhecemos ao Senhor. Porque assim a nossa comunhão contigo, ó Deus, cresce cada vez mais. Aguardamos por esse momento, onde podemos ser instruídos pelo Senhor semanalmente, de forma mais profunda e detalhada, ouvindo a sã doutrina do Senhor, do que no dia a dia, em casa, quando assim o teu povo lê e medita. O Senhor nos concede a oportunidade de avançarmos ainda mais no conhecimento do Senhor. Obrigado por isso, ó Deus. Temos ouvido acerca deste mandamento e a nossa oração nessa noite, ó Deus, é para que o Senhor nos faça entendê-lo e também nos conceda o poder e a graça para guardá-lo com zelo. Observando, ó Deus, o dia santo em alta conta, sabendo que esta é a tua vontade, que o Senhor se agrada disso e que é para o nosso bem e para o bem da nossa casa. Nós também pedimos a Ti perdão pelos pecados cometidos nesse dia, nessa quarta-feira, quando no lugar de lembrarmos do Senhor, nos esquecemos, não apenas o quarto mandamento, mas esquecemos a Tua santa lei como um todo. Perdoa, Deus, toda iniquidade, toda impureza que nesse dia cometemos contra o Senhor. Tem compaixão de nós. Por meio de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que assim cumpriu perfeitamente esta lei, o nosso substituto, que em sua vida não houve absolutamente nada que poderia ser apontado como estando aquém do padrão do Senhor. Pelo contrário,
tudo que ele fez, tudo que ele pensou, tudo que ele disse, todo o seu ser, expressou a verdade do Senhor, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a santidade do Senhor. Sendo Ele Deus Filho, encarnado, nosso Redentor. Nossa súplica por perdão, ó Deus, ela é baseada somente na pessoa do nosso Redentor. Nós cremos que Jesus Cristo viveu em nosso lugar a santa lei do Senhor e obedeceu perfeitamente. E sofreu a punição que era para nós, por causa dos nossos pecados. O seu sangue expiou e assim alcançou grandiosa redenção para nós. Por isso somos salvos e temos certeza de perdão de pecados nessa noite. Te louvamos por isso também, Senhor. Ainda queremos também suplicar a Ti que abençoe o estudo, conduza todo o ensino, aplique em nossas vidas e também quando formos nos reunir para orar, que o Senhor abençoe este momento. E que segundo a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito soberano, e para a Tua glória e para o bem do Teu povo, o Senhor atenda às nossas súplicas, que envolve questões de saúde, financeiras, familiares, espirituais principalmente, segurança deste país, dessa cidade, desse estado, a conversão de familiares, de colegas, que tudo isso, ó Deus, colocado diante do Teu trono, o Teu povo clamando, suplicando ao Senhor, com a mediação de Cristo, com a intercessão do Santo Espírito. Ó Deus, que Tu venha ser propício a nós e ouvir o Teu povo que clama a Ti. Nós oramos ao Senhor em o nome de nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós iremos concluir a pergunta 117. E se Deus quiser, veremos também por inteiro, assim espero, a pergunta 118. Faltou o final da 117, eu tecei alguns comentários, algumas explicações. Eu queria fazer esse momento. Lembrando que eu adiantei já alguma coisa na última quarta-feira. E também são assuntos, no caso são tópicos que os irmãos, de forma geral, já estão bem familiarizados. Observe mais uma vez a 117 do nosso Catecismo Maior, que diz assim, ó: como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? E aí nós paramos a partir, observando a resposta, a partir aí das obras de necessidade e de misericórdia. Veja, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que estejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Pois bem, deixe-me dar uma definição sucinta, que inclusive o comentarista Johannes Gerhardus Voss trabalha no seu comentário aqui do Catecismo Maior. Uma definição sucinta acerca dessas obras de necessidade e misericórdia. Veja como isso é importante. O dia do Senhor, ele é primariamente, nós primariamente gastamos o tempo, ou nesse caso investimos o nosso tempo, dedicamos o tempo, colocando melhor ainda, nas obras de piedade, que envolvem a adoração ao nosso Deus, tanto pública quanto particular. Nós veremos isso daqui a pouco de forma mais detalhada. Só que além dessas obras de piedade, adoração a Deus, pública e privada, também há obras de necessidade e obras de misericórdia. Com relação às obras de necessidade,
Quer dizer, na verdade, deixa eu falar algo antes sobre isso. Nos dois casos, esses dois tipos de obras, a Bíblia menciona estas obras, mas o que ela faz, assim como em outros assuntos, é nos dar os princípios bíblicos, para que a gente venha a aplicar os princípios nas mais diversas circunstâncias. Então a Bíblia ela não é exaustiva quanto a isso. Ela não vai relatar, não vai abordar todas as nuances, todas as circunstâncias que podem existir na vida de uma pessoa, na vida de uma família, para que assim nós venhamos aplicar os princípios. Os princípios são dados, algumas circunstâncias são mencionadas, são narradas, e nós, com a luz que o Senhor Deus nos dá, com a sabedoria do Senhor Deus, devemos, e isso com muita paciência também com o nosso semelhante, aplicar tais princípios em cada uma das circunstâncias. Então, o que é que compõe uma obra de necessidade? Para a gente entender o que seria uma obra de necessidade. Uma obra de necessidade, em primeiro lugar, seria aquilo que não pode ser adiado. Então, algo que não pode ser adiado, que precisa ser feito naquele dia, nesse caso, no próprio dia do Senhor. Ele cita alguns exemplos aqui, um deles é até mesmo o cuidado com animais domésticos, que precisam ser alimentados, precisam comer, precisam beber no dia do Senhor. Isso não vai ser algo pecaminoso, pelo contrário. Também, uma casa começa a pegar fogo. Você não vai esperar chegar segunda-feira para assim agir em relação a isso, para resolver o problema. Esta é uma obra de necessidade. Então, percebe? O princípio é aquilo que não pode ser adiado. Não dá para deixar para segunda-feira para ser resolvido. Tem que ser resolvido quanto antes. E até mesmo aqui pensando em coisas que vão envolver a vida, a preocupação com a vida. Porque veja, um mandamento do Senhor não pode contradizer o outro, e de fato não o contradiz. Então eu não posso usar como argumento a guarda do dia santo, o dia do Senhor, para, por exemplo, quebrar o sexto mandamento. Não matarás, não assassinarás. Eu devo guardar o dia do Senhor, ao mesmo tempo que eu devo preservar a minha vida e a vida do meu semelhante, a começar pelos da minha casa. Então veja, o princípio é, o que não pode ser adiado, e aí você precisa entender, e assim aplicar o princípio. Tal coisa que eu estou pensando em fazer, ou tal coisa que surgiu porventura para eu fazer, isso não pode de forma alguma ser adiado para segunda-feira. E veja, não é simplesmente não pode porque eu acho que não pode. É se enquadrando na categoria de fato não pode. De fato não tem como adiar. Porque se adiar, trará sérios prejuízos, até mesmo coisas pecaminosas vão acontecer. Estará envolvendo em pecado, como, por exemplo, não cuidando da vida alheia da minha própria vida. Percebe? Não é o que você entende como urgente, porque nós colocamos muitas coisas em nossas vidas como urgente e de fato não são, à luz da palavra de Deus. Muitas vezes, para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, algo tem que ser feito para ontem, mas a coisa em si não se enquadra na categoria de urgência. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Não é o que você define como ser necessário, como ser urgente, tem que ser feito para ontem, tem que ser feito logo. É o que se enquadra na categoria de obra de necessidade, à luz da palavra de Deus. Um segundo princípio que norteia também o que é uma obra de necessidade é tal trabalho, segundo princípio, tal trabalho que eu vou realizar, ele me fará economizar mais tempo caso eu não o faça? Por exemplo, ele cita aqui uma circunstância em que alguém que tem um problema no seu carro ali e ele vai gastar alguns minutos, algum tempo consertando o carro dele, ajeitando o carro dele para poder ir à igreja, no lugar de ele ir a pé, porque indo a pé ele gastaria mais tempo para poder chegar à igreja. Então, a realização daquele trabalho, a saber, o trabalho de consertar o seu carro ali, iria fazer com que ele gastasse menos tempo em comparação a ele ir a pé para a igreja.
Então, esta também se torna uma obra de necessidade. Um tipo de trabalho que me ajude a economizar mais tempo para dedicar ao Senhor Deus o seu santo dia. Isso nos norteia a assim entender obras de necessidade. Eu preciso pensar sempre dessa forma. Tal trabalho é necessário ser feito hoje, não dá para ser adiado. Segundo lugar, tal trabalho se enquadra nesse tipo de circunstância, realizando, eu vou assim economizar tempo se eu não o fizer, se eu fizer outra coisa no lugar disso. Obras de misericórdia, vamos lá. Elas estão correlacionadas, veja, mas elas não são a mesma coisa. As obras de misericórdia, elas envolvem aquilo que é feito sem o propósito de lucro financeiro, mas a motivação é compaixão, é amor pelo próximo, é assim observar o sofrimento humano e você se condoer da situação daquela pessoa. Uma obra de misericórdia bem propícia a ser realizada no santo dia é a visitação aos enfermos. Não é que somente nesse dia a gente deve visitar pessoas enfermas, seja na casa delas ou nos hospitais, mas é ainda mais propício nesse dia realizar isso. É isso que eu estou querendo dizer. E veja, ela cabe ser feita, ou colocando com outras palavras, não é pecado fazer, pelo contrário, é bom que você faça e é até propício fazer no dia do Senhor, porque você assim exerce misericórdia para com aqueles que sofrem. Um exemplo disso foi o fato do nosso Senhor Jesus Cristo ter curado no dia do Senhor. Essa é uma demonstração de uma obra de misericórdia. Aqui, apenas comentando brevemente sobre essa narrativa, quando os líderes religiosos o interrogam naquela circunstância, eles não estão interrogando Jesus, meus irmãos, como se tivessem razão. Olha, a lei de fato proíbe esse tipo de coisa. Não, a lei nunca proibiu esse tipo de coisa. A má interpretação deles, a interpretação errada da lei, é que dizia isso. Como se fosse algo errado, tratado doente no dia do Senhor. É claro que isso pode ser feito, e até deve ser feito. E aí veja como eu disse, elas estão correlacionadas. Dependendo do que for, esta obra de misericórdia, ela também é uma obra de necessidade, que não pode ser adiada. Darei um exemplo meu pessoal. O meu pai, ele sofreu um AVC hemorrágico no dia do Senhor, próximo à hora do almoço. Ele ser ajudado nesse momento é uma obra de misericórdia, mas também era de necessidade. Ele não podia esperar segunda-feira para ser operado. Ele tinha que ser atendido imediatamente. Ainda houve uma grande demora. Ele só foi ser operado já, se eu não estiver enganado, quase meia-noite. Houve muito tempo aí para ser, de fato, operado. Mas foi atendido antes disso, algumas horas antes disso. Então, veja, correlacionados às obras. Misericórdia, atender alguém que estava sofrendo, estava com problema de saúde, mas também se enquadrou numa obra de necessidade, porque não tinha como ser adiado. Mantenha os princípios em mente. Também quero frisar aqui, assim como qualquer outra coisa em nossas vidas, a motivação, irmãos, deve ser sincera, deve ser por amor. Quando eu penso assim, eu vou visitar um enfermo, alguém que está convalescendo, uma pessoa que precisa do meu auxílio, da minha ajuda, eu devo fazer isso com a motivação correta. E isso, veja, não sendo um motivo para eu deixar de cumprir outros deveres do dia do Senhor. Em algumas circunstâncias, será necessário fazer isso. Exemplo, alguém que precisa cuidar de uma pessoa no dia do Senhor e por isso precisará faltar o culto. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E isso não será pecaminoso. É claro que o ideal, uma vez que não tem ninguém para cuidar daquela pessoa no lugar dela, tá? Não tem ninguém para cuidar, alguém tem que cuidar e aquela pessoa vai cuidar. Então ela é uma obra de necessidade, é uma obra de misericórdia, duas coisas juntas, não tem como você deixar de fazer isso.
Agora, o ideal é que, se isso não foi algo pontual, mas se é algo que é recorrente, eu sei que há uma pessoa que precisa de cuidados e ela todo domingo precisará que alguém cuide dela. Então, o ideal que seria ter um revezamento, para que eu não venha deixar de cultuar enquanto aquela pessoa viver. Então, o ideal é buscar isso, tentar solucionar isso. Como? Vendo familiares, vendo outras pessoas que podem me ajudar nessa circunstância. Nem sempre é fácil fazer, na verdade não é fácil fazer isso, e muitas vezes não se torna quase que impossível realizar, mas o nosso dever é buscar tentar solucionar. Louvado seja Deus que nós temos uma igreja que tem 2 cultos. Isso não significa dizer que a gente tem que escolher um dos cultos. O que eu estou querendo dizer com isso, pelo contrário, a gente tem que estar nos 2 cultos presentes. Mas eu quero dizer com isso é que, uma vez que tenha 2 cultos, numa situação como essa, circunstancial, até nesse sentido também ajuda. Porque quando você não pode vir pela manhã, por uma obra de necessidade ou misericórdia, ou as 2 coisas, você então pode vir pela noite. Tem a possibilidade de vir pela noite? Nem sempre eu sei, mas muitas vezes terá essa condição de pelo menos um dos cultos estar presente. Muito cuidado com isso, que eu estou explicando aqui para os irmãos, para não haver nenhum tipo de equívoco na absorção do ensino. Lembre-se que sempre a prioridade do Senhor é prestar adoração a Deus, pública. Em segundo lugar, particular. O que eu estou falando sobre a visitação ao enfermo, a ponto de você, não apenas visitação, um cuidado com o enfermo, a ponto de faltar o culto, é algo circunstancial. Circunstancial. Não deve ser a norma. E se for a norma, digo, se tornar uma regra, se tornar algo que é contínuo, colocando melhor, deve-se buscar a tentativa do revezamento para que você consiga, pelo menos, nos 2 cultos, estar presente. Ou então, colocar uma situação mais ainda difícil, semana sim, semana não, dentro do que for possível, se esforçar para que você não deixe de cultuar o Senhor Deus. É claro que, eu sei que tem casos muito específicos, eu estou falando isso com conhecimento de causa. A minha mãe até hoje cuida do meu pai, há quase 10 anos, acamado. E ela dificilmente consegue adorar o Senhor Deus no domingo, publicamente. Nesses anos, irmãos, algumas vezes, não poucas, irmãos chegaram lá à casa deles e os levaram para a igreja, para cultuar. Mas isso nem sempre foi possível. E agora, com a saúde do meu pai cada vez mais delicada, tem sido mais difícil isso acontecer, mais complicado isso acontecer. E eu, como já comentei com minha esposa várias vezes, também com a minha mãe, se eu fosse somente um membro de uma igreja, o que eu faria? E entenda isso, não estou desmerecendo não, estou querendo dizer, se fosse essa a minha circunstância, eu revezaria. Iria para lá de manhã ou à tarde, minha mãe, a gente fazia, só iria tocar os turnos. Mas eu sou pastor. Eu tenho que estar na igreja de manhã e à noite. E eu não tenho, infelizmente, alguém que possa me substituir nesse sentido lá, para que eu possa cultuar pela manhã ou pela noite. Então, existe uma situação aqui mais delicada, mais complicada. Mas até numa situação como essa, a gente precisa buscar em Deus sabedoria, discernimento e o que fazer para poder melhorar isso, para que a gente consiga, no caso minha mãe, minimamente poder prestar culto a Deus. Minimamente que eu digo, minimamente participar do culto a Deus, pelo menos algumas vezes ao longo do ano. Continuando. Qual deve ser a nossa ocupação principal no Shabá? Já respondi isso. Ela deve ser exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Nosso catecismo trata disso. Exercícios públicos é a adoração ao Senhor, o culto solene que acontece. Ainda quero tratar sobre isso de forma específica, um estudo só para tratar de por que 2 cultos. Em outro momento eu falo sobre isso, mas eu creio que são 2 cultos. E, além dos cultos, toda e qualquer oportunidade que nós tivermos. Então, pense no nosso contexto. Aqui na Betel e em outras igrejas também existe a escola bíblica dominical. Então, é outra oportunidade, não é o culto, mas é uma outra oportunidade para publicamente estarmos reunidos, assim, ouvindo a palavra de Deus. A instrução pública da palavra também do Senhor é algo que nós devemos participar se tivermos oportunidade. Particular envolve tanto o seu devocional, que deve ser feito diariamente, bem como também o culto doméstico com a sua família. Então, a maior parte do tempo, entenda isso, a maior parte desse tempo, desse dia, deve ser dedicado a estes exercícios. Quais? Públicos
e particulares. Culto solene e qualquer atividade que houver na igreja, bem como também culto doméstico, culto, o seu devocional, o seu individual. Isso também envolve, irmãos, as questões, os deveres particulares, exercícios particulares, conversas com nossos filhos, conversas com nossos cônjuges, conversas sobre a palavra de Deus, meditando na verdade divina. São também meios de você estar, assim, dedicando o dia do Senhor corretamente ao Senhor. Uma leitura devocional, enfim. Passando à pergunta 118, a gente precisa trabalhar ela nessa noite. Diz assim, preciso falar sobre isso. Ele faz um comentário aqui no final, que trata de preparação, e eu preciso falar sobre isso. Ele diz assim, que preparações devemos fazer para guardarmos corretamente o Shabá? Primeiro, devemos preparar com antecedência os nossos corações, isto é, pensar sobre o Shabá, sobre os seus deveres, privilégios e bênçãos, de modo que estejamos com um estado de espírito de adoração no dia do Senhor. Segundo, devemos dar com antecedência a devida atenção aos nossos negócios seculares, de modo a estarmos livres no dia do Senhor, não apenas deles propriamente, mas também das preocupações e pensamentos desnecessários quanto às nossas ocupações seculares. Se precisarmos, e dá um exemplo aqui, dirigir um carro para ir à igreja, precisaremos verificar um dia antes se está abastecido de combustível e óleo para que isso não seja feito no dia do Senhor. Então ele vai falar aqui sobre a preparação, quanto à guarda do dia. Veja que ele vai destacar, à luz do catecismo, até mesmo os pensamentos, irmãos. Isso é interessante, porque aquilo que a gente coloca em nossos corações, está pensando frequentemente, é aquilo que a gente dá atenção, é aquilo que de fato nos importa. Eu estou aqui gastando tempo pensando a respeito. Então, se ocupa a minha mente a semana inteira somente trabalho, somente estudo, somente as preocupações do dia a dia, que são legítimas, mas somente isso, eu não vou ter tempo para poder, de fato, me preparar adequadamente para o santo dia. Não é simplesmente a virada do ponteiro que vai fazer isso. Pronto, deu meia-noite, agora, não, eu preciso me preparar com antecedência. Então, eu já devo, dentro das minhas circunstâncias, com a minha situação de vida, cada um tem a sua, a gente sabe que tem dificuldades para alguns maiores do que outros, mas dentro do que é possível a gente conseguir aplicar esse princípio. Qual? Me preparar também em pensamento, começar a meditar, chegando já a quinta, a sexta, principalmente o sábado ali, já pensando, olha, o domingo está chegando, eu verei meus irmãos novamente, estarei cultuando ao Senhor Deus, o pastor está pregando qual série? Sobre esse livro, vou aqui ler no texto que ele está pregando, ali próximo, pelo menos se eu tenho uma ideia, para eu meditar, já me preparar nesse sentido, percebe? Orando também nesse sentido. Tudo isso serve como preparação para você chegar aqui no dia do Senhor com o coração ainda mais inclinado a servir a Deus e propício para receber a palavra de Deus, bem como os demais meios de graça. Na minha experiência pessoal, eu só comecei a cultivar isso na prática, irmãos, de fato, a partir do ano 2016. Anos antes, eu tive contato com o Dia do Senhor, a teologia acerca do Dia do Senhor, ali por volta dos idos de 2013 para 2014. Mas na prática, eu só consegui começar a vivenciar isso, a experimentar esse deleite mesmo em 2016. Não que antes, em alguma medida, não me experimentava. Mas em 2016 eu tive uma experiência singular. Qual foi? Estava em Teresina, no seminário, e eu passei a ter a experiência de ter o culto matutino. Na igreja que eu congregava aqui em Fortaleza, nós não tínhamos nenhuma atividade pela manhã, infelizmente. Era somente escola bíblica à tarde e em seguida o culto solene. Então, domingo pela manhã não tinha nada, quando eu congregava lá. E, irmãos, vocês que estão aqui já há algum tempo, congregando nesta igreja que tem culto matutino, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você não vem para o culto matutino, já há uma diferença no dia do Senhor para você. Já há uma diferença na sua experiência. Começar o dia, em outras palavras, o dia do Senhor, adorando a Deus, isso já muda completamente o seu dia. Completamente. Não é assim no seu dia a dia? Antes de você ir trabalhar, você faça o devocional. Já não é diferente quando você adora o Senhor Deus e prepara?
É diferente, irmãos, começar o dia adorando ao Senhor Deus, servindo. Então você já percebe uma fraqueza, uma deficiência nesse dia que você deveria guardar como Deus ordena. Eu sei, como eu mencionei, há circunstâncias que às vezes nos impedem. Mas mesmo assim, mesmo quando você está numa circunstância que legitimamente você teve que faltar, você sente. Você sente. Todo cristão que passa pela experiência de ter o culto matutino, frequentemente, está todo domingo adorando o Senhor pela manhã, no dia que isso não acontece, que ele não está cultuando a Deus pela manhã, ele percebe a diferença. Percebe a diferença. Então, na minha prática foi assim, eu comecei a ir para o culto matutino, nem todas as igrejas lá tinham, não sei como é que está hoje em dia, mas eu frequentei durante um bom tempo a primeira igreja, que fica no centro, de Teresina, e era com o pastor Broto, Rodrigo Broto, à época, o pastor da igreja. Então, todo domingo pela manhã eu estava lá, quer dizer, a maioria pelo menos, quando eu conseguia ir, cultuando ao Senhor Deus. E, irmãos, quando finalizava a sexta para o sábado, já era aquele desejo de chegar logo do Senhor, para poder, pela manhã, estar cultuando ao Senhor Deus naquela igreja que eu, pela primeira vez, passei a ter a experiência de culto matutino. Deus, a sua providência, assim fez para com a minha vida. É diferente, como eu sei, e mencionei isso com cada um de nós. Mas o princípio se aplica a todos nós. Se você se preparar, se você meditar antecipadamente no dia do Senhor, no culto solene, que vai ser pregado, a maneira como você guarda o dia se torna diferente. É especial, é muito mais deleitoso. Você consegue apreender muito mais, guardar muito mais no seu coração aquilo que é passado, porque você se preparou para isso. Preparação, irmãos, é um princípio bíblico que se aplica a qualquer área da vida. Preparação exigida para alguém que vai prestar um concurso, fazer uma prova, alguém que vai ser um profissional em qualquer área, ele precisa se preparar. É assim com relação ao casamento, é assim com relação à criação dos filhos. Todos nós devemos nos preparar para tudo que nós vamos fazer. Não pode ser diferente. Naquilo que é mais importante. A adoração ao nosso Deus. O que envolve também o seu santo dia. Quando a preparação é bem feita, o trabalho é bem executado. Quando a preparação é bem feita, nesse caso, o dever, ele será fielmente executado ao Senhor. Finalmente, então, pergunta 118. Vamos lá. Tentar trabalhar ela hoje inteira. Até porque a resposta é curta aqui. Tem muitas coisas importantes, mas a resposta é curta, então vou tentar condensar. Por que o mandamento de guardar o Shabá é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Resposta. O mandamento de guardar o Shabá é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque eles são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são às vezes propensos e embaraçados, ou no caso propensos e embaraçá-los com os seus próprios trabalhos. Eu quero que você observe aí o versículo 10, de Êxodo 20, e leia em voz alta. O versículo 10 de Êxodo 20, por favor, leia em voz alta. Observe que o princípio aparece aí. O versículo 10 destaca aqui o chefe da família, se dirige a ele, ao chefe da família. Agora vá lá para Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué 24. Texto bastante conhecido. Versículo de número 15. Pode ler, versículo 15.
pergunta é, quem tem a obrigação de guardar o Shabá? Irmãos, todos. Assim como qualquer outro mandamento da lei de Deus. Pastor, todos, o senhor fala a igreja. Todos. Todo ser humano. Todo ser humano, todo homem. Lembre-se, a gente já passou por isso. Já ensinei isso aos irmãos. Deus julgará as nações. E a constituição, ou nesse caso a regra para julgar as nações, será a sua santa lei. Aqueles que não se curvaram a Cristo, que não acreditaram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele único que cumpriu a santa lei, serão julgados e condenados, porque não podem cumprir perfeitamente a lei. Então todos devem cumprir, todos devem guardar zelosamente o dia do Senhor. Mas o mandamento, este mandamento, o quarto mandamento, no versículo 10, ele faz uma menção específica aqui aos chefes de família, àqueles que são responsáveis por liderar a sua casa. Escute o comentário de Johannes Gerhard Zoll sobre isso. Ele diz assim, chefes de família, e aí veja, e outros superiores, não apenas estes, isto é, pessoas a quem Deus colocou em posições de autoridade na família, na igreja ou no Estado, nas três esferas, têm ainda sobre si a obrigação de obedecer a esse mandamento. A verdade universal de que grande autoridade envolve também grande responsabilidade é tão verdadeira para outras questões quanto é para a questão da guarda do Shabá. Aqueles que Deus colocou como autoridade, estes precisam exercer essa autoridade, sendo primariamente um exemplo para os seus liderados. A primeira forma do chefe de família guardar zelosamente o dia do Senhor é ele mesmo sendo um exemplo para a sua família. Então, o homem da casa, e claro que eu estou falando de uma família num contexto ordinário, comum, num caso onde não há o homem, há só a mulher e os filhos, nesse caso a mulher, sobre os filhos. E veja, mesmo tendo o homem aqui, o homem em primeiro lugar, em seguida a mulher, pense dessa forma. Começando pelo homem. O chefe da família tem que ser um exemplo na guarda do dia do Senhor. Ele é o parâmetro. Ele é o modelo de como se guarda o dia do Senhor. De como se dedica tempo ao Senhor nesse dia. De como se exerce os deveres públicos e privados nesse dia. De como você, assim, realiza as obras de misericórdia e de necessidade. Eu vou olhar para o chefe da família e eu verei guiando a sua casa com o seu exemplo, é o seu testemunho. É assim que primariamente ele vai guardar o dia do Senhor e ensinar a sua família a guardar, com a sua vida, com o seu testemunho. Qual é o princípio aqui? Ora, se o indivíduo não tem vida com Deus, ele é um hipócrita. E por mais que ele fale a verdade, o seu testemunho vai fazer com que isso seja corroído no seu lar. Se o testemunho for contrário ao que ele professa. Não, isso não é uma apologia, a gente amenizar aqui o peso da verdade, como se ela não tivesse valor por si só. É claro que ela tem. E tem tanta força que, a despeito do mau testemunho de muita gente, ela prevalece. Mas o ponto é que quando a verdade é adornada com uma vida de piedade, ela ganha muito maior destaque. Brilha muito mais. E conduz ainda mais os familiares, a praticarem com alegria o dia do Senhor, porque vem no seu Pai tal alegria, tal deleite. Eu não posso falar, filhos, se alegrem esse dia é bom, esse dia é deleitoso, é gostoso guardar o dia do Senhor, se para mim não é. Se para mim for um fardo, eu tiver chegando domingo já, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo com antecedência, porque senão vai ser, começa a se tornar um peso, algo chato, difícil, tem que ir para a igreja. Os meus filhos, começando pela mulher, vendo isso, não serão encorajados a guardar, a ver o dia como algo bom. Pelo contrário, serão desmotivados e encontrarão alegria em outras coisas. Não apenas isso, tá? Não apenas isso. Se eu demonstro maior felicidade, maior alegria
em outras coisas do que nesse dia, na glória de Deus, na sua majestade, no seu poder, no culto ao Senhor, se eu demonstro mais alegria em outras coisas, no dia a dia, e não a mesma alegria, ou nesse caso maior até, que deveria ser maior, no dia do Senhor, no seu culto, os meus filhos também observarão isso, como eu citei no último sermão pela manhã. O meu pai vibra mais com esta coisa, com aquela coisa, a minha mãe se alegra com mais com aquilo do que com o Senhor, do que com o seu dia. E aqui entenda, não apenas esportes, música, séries, jogos, filmes, trabalho, lazer, seja o que for, se qualquer uma dessas coisas, além, se você tem mais alegria nos seus filhos, nos seus netos, no seu cônjuge, o teu filho tem que olhar e ver assim, o papai ama a mamãe de uma forma assim, maravilhosa, mas ele ama mais a Deus. O teu filho deve pensar assim, eu quero ser um homem como meu pai, que ama a minha mãe, eu quero amar a minha mulher, do jeito que meu pai ama a minha mãe. Mas eu quero amar a Deus como meu pai ama, mais do que ele ama a minha mãe, mais do que ele me ama. Então não é apenas ele te ver tratando o dia como algo ruim, como algo penoso, claro que isso é grave, é horrível, mas também, irmãos, tratar outras coisas que são até boas e a gente agradáveis para nós, tratar como mais deleitosas do que o dia do Senhor. Eles também observarão isso e aprenderão com o nosso comportamento. Segundo lugar, como é que o chefe de família guarda o dia? Nesse caso, conduz a família a guardar o dia. Instruindo a família. Agora sim, só então depois de você viver, de você praticar, é que você vai ensinar. Primeiro você vive. Você é o exemplo. Aí agora você vai instruir. Você instrui. Você vai dizer, o dia do Senhor, quarto mandamento, aí você vai explicar. Os deveres são estes, as proibições são estas. Devemos passar o tempo fazendo isso. Instrução, ensino. Você vai ensinar. O chefe vai conduzir. E você não tem desculpa. Não tem desculpa, homem. Nem você, mulher. Tá aqui, ó. Você tem um catecismo, pensando no maior. Tem um breve catecismo também. Tem outros documentos importantíssimos sobre isso, que eu posso depois orientar você a ver. Mas só os nossos 2 catecismos, com a confissão de fé. No capítulo 21, seções 7 e 8. Só esses 3 documentos. Também pensando no diretório de culto aqui, que tem uma seção sobre isso. Você tem aqui instrução que é dada na tua boca. É mastigado e você só tem a dificuldade de engolir. É só você engolir. Está aqui, detalhado. Como é que é o dia do Senhor? Como é que tem que ser guardado o dia do Senhor? Quais são os deveres? Quais são as proibições? Cadê os versículos bíblicos para isso? Ainda estou com dúvida. Tem o pastor. Não dá, irmãos, para a gente poder usar como justificativa de não consigo instruir a minha casa quanto ao dia do Senhor. Você tem material, nossos dias, suficiente para isso. E eu estou falando só dos mais básicos aqui. Primeiro a Bíblia, claro, nossos documentos confessionais. Tem outros e outros e outros e outros materiais sobre isso. O Dia do Senhor, o livro, publicado por Leitores Puritanos, Joseph Piper. Leia-o, é um livro excepcional com relação a esse assunto. Didático demais. Então não falta meios para você se instruir, para depois você instruir os seus. Terceiro, como é que o chefe vai guardar e vai fazer a família guardar, vai conduzir a família? Disciplinando e se opondo quando o mandamento for quebrado. Não é apenas viver e ensinar o que tem que ser feito, é também castigar quando o mandamento for quebrado. Cada esfera tem o seu instrumento para a correção. Vocês sabem de cor, tenho certeza disso. No contexto da família, na autoridade dos pais, Deus deu a vara. Ao conselho da igreja, aos presbíteros do Senhor, Deus deu o quê? As chaves. E ao Estado, aos governantes, mais precisamente, Ele deu a espada. Cada instrumento de correção na sua esfera. Então, a vocês pais que têm filhos debaixo do seu lar ainda, é claro, debaixo da sua autoridade,
vocês têm a vara para, quando necessário for, usá-la com sabedoria, com moderação, mas também com firmeza e fidelidade a Deus, quando o mandamento for quebrado. O que inclui também o quarto mandamento. O quarto mandamento. Eles têm que ser corrigidos. Tem que ser corrigidos quando necessário for, é claro. Tem que ser. Ah, pastor, isso vai colocar na cabeça deles, na mente deles, que o dia não é bom. É claro que não, irmãos. Veja, todo esse trabalho que nós estamos realizando, esses deveres, é na dependência do Espírito Santo. Você vive, você ensina e você vai disciplinar, vai corrigir, na dependência de que Deus haja na sua vida e na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, pela nossa habilidade, é confiando que Deus vai fazer a obra, através dos meios que Ele assim mesmo designou. Então, se Deus converter o coração do teu filho, e a oração é essa, a sua tem que ser sempre, usando os meios, ele entenderá sim que isso é para o bem dele. Agora, se ele não for convertido, veja, se ele não for convertido, você pode nunca disciplinar. Na verdade, o fato de nunca disciplinar vai fazer com que ele seja ainda mais um ímpio na sua impiedade. Digo, alguém ainda mais entregue à sua impiedade. Se ele nem mesmo foi disciplinado. Porque há ímpios que são menos ímpios do que outros, em sua prática. Então não é o simples fato de usar a disciplina que vai fazer com que o filho tenha ojeriza ao dia do Senhor. É claro que se o filho vê sendo espancado no domingo, ele vai ter sempre essa recordação. Todo domingo era espancado. Não. Isso é falta de sabedoria. Mas, pontualmente, quando for necessário, por as razões bíblicas, aplicar e dizer, olha, você quebrou o dia do Senhor. Você está, de forma quanto mais, pecando contra Deus. Precisa ser corrigido. Assim é com relação a qualquer um dos mandamentos do Senhor, não apenas o quarto. Irmãos, isso se aplica também à igreja e também ao Estado. Veja, o catecismo fala sobre isso. Aos chefes de família, não apenas os pais, mas também ao conselho, bem como também ao Estado. Isso é importante frisar. Deixa-me seguir aqui, quero fazer a leitura do comentário aqui. Ele vai dizer assim, antes de seguir. É possível que os chefes de família sejam demasiadamente rigorosos? Isso pode acontecer? Pode. Eu acabei até de entrar um pouco nesse assunto nesse instante, né? Pesar demais a mão? Cobrar demais? É possível? É. Se isso acontecer, é pecado? É pecado. A gente não pode ser legalista. Todavia, ele vai dizer o seguinte, isso ele está escrevendo no século XX. Em nossos dias, e isso se estende até nossos dias agora, século XXI, não tenha dúvida, a inclinação maior é para que haja menos rigor. Pelo contrário, o que a gente tem visto em nossos dias, os chefes de família, é uma frouxidão na guarda do mandamento. Os dois extremos são perigosos. Se você cobrar, exigir aquilo que Deus não exige, você acaba sendo legalista e peca contra Deus. Mas também se você afrouxa o mandamento, você age como libertino, dando permissão àquilo que Deus não deu permissão para ser feito. Então, o desafio é, pela graça de Deus, o equilíbrio em Cristo. Ou seja, eu exigir somente o que o mandamento exige e ainda assim ser gracioso, compassivo, misericordioso com o meu semelhante. Entendendo que ele é pecador como eu e ele não vai guardar perfeitamente esse dia. Assim como eu também não consigo guardá-lo. Então, uma orientação aqui. É possível isso acontecer. Então, muito cuidado. Aos chefes de família eu falo aqui principalmente. Para que nós não venhamos a nos exceder e agirmos como fariseus. Por outro lado, como seria bom, na medida correta, que o rigor aumentasse em nossos dias. Porque o que nós vemos, o testemunho que a gente tem, é exatamente do oposto. Do oposto. Quem em nossos dias, irmãos, no lar cristão, quem em nossos dias, um filho, é disciplinado por quebrar o Shabá? Sofrer a vara por causa disso. Isso é raro, irmãos. Raríssimo acontecer. Ou então mesmo uma demonstração, uma correção mesmo pela fala. Filho, Deus não se agrada que você faça isso, que você age dessa forma, porque hoje é o dia do Senhor.
Onde isso acontece em nossos dias? Isso é raro. Não é a norma, não é o padrão em nossos dias. Infelizmente não é. Eu sei que acontece. Deus preserva os seus. Mas esse não é o padrão. Na maioria das famílias, não se sabe nem o que é isso, irmãos. Não se sabe nem o que é isso. Que tipos de atividades deveriam ser excluídas da vida familiar? Deixa eu citar aqui algumas. Ele vai dizer assim, ó. Só algumas eu vou pontuar aqui. Ele diz assim, estudar lições escolares, ler livros e revistas comuns, ou seja, que não sejam de cunho bíblico teológico, ouvir transmissões de qualquer tipo, exceto, é claro, as que são religiosas, ortodoxas, jogar qualquer jogo, dentro ou fora de casa, conversar sobre questões financeiras ou de trabalho, conversar. Vou resumir assim a fala dele, vai estar mais de um tipo aqui. Entretenimento, assistir a diversões públicas ou eventos esportivos de qualquer tipo. Tudo isso é quebra do dia do Senhor. Por quê? Porque são coisas que não são próprias desse dia. Nossos documentos falam sobre recreações, por exemplo, como algo que não cabe nesse dia. Recreação é algo que não cabe no dia do Senhor. Por quê? O mandamento diz: 6 dias trabalharás e farás neles toda a tua obra. Toda a tua obra envolve também lazer. Lazer. É o trabalho, e aqui entenda trabalho, estudo, e o teu lazer deve ser compreendido nesses 6 dias. O que a Bíblia assevera é exatamente o oposto da nossa cultura. A nossa cultura ocidental, infelizmente, que ela já foi influenciada pelo cristianismo, em nossos dias, a nossa cultura ocidental, ela entende o domingo como o quê? Como o dia do lazer. O domingo é o dia do lazer, para a maioria das pessoas. É o dia de você ir para a praia, é o dia de você ir para um shopping, é o dia de você ir para o cinema, é o dia de você ir para um estádio de futebol, é o dia para você se divertir de forma geral, é o dia da família e de outras muitas coisas. Mas o que a Bíblia diz é que você faz a tua obra e todo o teu trabalho em 6 dias. O domingo, na sua maior parte, você vai entregá-lo, todo ele ao Senhor, mas veja, na sua maior parte, atividades públicas e privadas de adoração a Deus. Se você, em termos aqui, irmãos, proporcionalmente falando, tá? Se você passa de 9 da manhã, em média, 9 da manhã, já tem um tempo antes de se arrumar, preparar, para poder chegar na igreja. Mas na igreja, contando na igreja, 10, 15 minutos antes de 9 horas, pelo menos chegar com antecedência. Até meio-dia na igreja, pensando no dia que tem escola bíblica, já são mais de 3 horas, e se contar a preparação, 4, 5, 6 horas do dia do Senhor dedicadas à adoração pública. Preparação, o próprio culto, o pós-culto. Aí você vai almoçar, aí descansa um pouco à tarde, se for o caso. Também quando acordar, lê, medita na palavra, enfim, se prepara novamente a vir para o culto. Toma mais 2 a 3 horas. Percebe? Você vai ter passado a maior parte do tempo do Senhor dedicada ao quê? Ao culto público e adoração privada. E aí você pode encaixar, se necessário, uma obra de necessidade ou também uma obra de misericórdia aí nesse meio tempo, ou à tarde ou mesmo à noite após o culto vespertino. E quando chegar em casa à noite, você vai descansar com sua família, os preparativos ali para poder dormir. Muitos, depois do dia do Senhor, vão até conseguir dormir mais cedo também. Percebe? Se os deveres com os quais Deus assim nos melhor dizendo, os deveres que Deus nos designou para poder realizar, se a gente gastar tempo com eles, o tempo devido, sobra quase nada. A gente vai ter o tempo, por assim dizer, que resta para usar com sabedoria, claro, também, para aquilo que Deus também ordena nesse dia, e vai conseguir usá-lo diligentemente, esse tempo menor. O problema é que a gente não faz o mínimo, a gente não separa o mínimo, que seria o quê? Dedicar a maior parte do tempo ao Senhor Deus, adoração a Deus. Se todas essas atividades são proibidas no Shabá, esse dia não seria considerado um fardo?
em vez de uma alegria? Sabe qual é a resposta que o comentarista dá aqui? Isso depende. Se você de fato ama a Deus. E aqui está o cerne da questão, irmãos. Aqui está o cerne da questão. Não pense no domingo agora. Pense num dia qualquer de 24 horas. É um fardo para você pensar assim, num dia completo de 24 horas, tirando o tempo que eu vou usar para dormir, 6 horas, 7 horas, 8 horas de sono, não sei, depende do seu contexto. Tirando as horas de sono, e que eu vou também me alimentar. É absurdo eu pensar que eu vou gastar a maior parte dessas horas que restam com o Senhor, adorando a Deus, de forma pública e privada, lendo e meditando na sua palavra, conversando sobre o Senhor. É absurdo pensar sobre isso. Qualquer dia, um dia qualquer, 24 horas, como eu estou dizendo. Pense assim, é uma loucura, é uma coisa que, parece que coisa absurda, que coisa pesada, que loucura. É? Porque se é, isso revela o seu coração, o estado do seu coração. Porque eu tenho certeza que para quem fala isso, categoricamente eu afirmo isso, tenho certeza que para quem fala isso, não é pensar 24 horas de cinema, 24 horas de jogo online, 24 horas de esporte, 24 horas de qualquer outra besteira. Não é. 24 horas dormindo, sem parar. Quero dormir. Qualquer outra coisa que você possa pensar fazendo um dia inteiro, não soa como absurdo. Para uma pessoa dessa, não soa. Dedicar todo um dia para fazer uma atividade ou algumas atividades que eu tenho muito prazer. Não é loucura a gente pensar isso, não é? Mas por que é pensar nisso com relação ao Senhor Deus? Ao culto e tudo que envolve a adoração a Deus. Por isso que ele responde assim, o comentarista, e eu vejo a sua precisão aqui. Depende de quem você ama. Quando a tua resposta, que eu espero que não seja esta, caminha nesse sentido, denota que você ama mais as coisas do mundo do que ao Senhor Deus. Que você tem mais deleite, maior prazer naquilo que é dessa era, desse tempo aqui, do que naquilo que é eterno. Considerar um dia, com todas as ressalvas, o tempo do sono, o tempo da alimentação, dedicado a Deus, ser algo assim pesado e enfadonho, e não ter a mesma sensação com outras coisas, diz quem é o teu Deus. Quem de fato você serve. Concluo aqui, ele citando aqui o comentarista, falando sobre os deveres dos ministros e dos governantes civis. Ele vai dizer assim, ó: os ministros e todos os outros oficiais da igreja deveriam dar um bom e consistente exemplo da guarda conscienciosa do Shabá diante dos membros da igreja e testemunhar do ensino bíblico sobre este assunto sempre que a ocasião o pedir. Aí deixa eu ler logo do governante também, para arrematar aqui. Os oficiais do governo deveriam, primeiro, guardar cuidadosamente o Shabá, eles mesmos, para não servirem de escândalo ao povo. Segundo, deveriam, por meio da legislação civil apropriada, proteger e santificar o Shabá contra a sua violação grosseira e escancarada. Terceiro, fazer oposição e remover quaisquer leis ou exigências do governo que interfiram na prática correta do Shabá, observada por qualquer pessoa. É o princípio dos chefes de família serem zelosos e dar um exemplo, aplicado aqui aos ministros da palavra dos sacramentos, bem como os demais oficiais da igreja, e também os governantes civis. Cada um em sua esfera. Tem que ser exemplo. Assim como numa casa, numa família. Se um pai apenas falar sobre o dia do Senhor, instruir a família e não viver, tentar repreender, tentar castigar, e ele não tiver vida, assim também será algo grosseiro e vai prejudicar o testemunho da verdade para aqueles que ouvem. Isso também é verdade, e num grau maior, para um oficial da igreja e para um governante. Maior. Por quê? Porque o alcance da liderança é maior. Um oficial da igreja, ele não apenas lidera uma pequena família, ele está exercendo a liderança sobre várias famílias. Então, o dano é maior. Se ele não for exemplo, o dano que ele vai trazer para a igreja local é maior. E por isso, irmãos,
e aqui eu concluo o estudo, é vital, é necessário demais que a gente venha caminhar juntos. Não adianta o pastor ensinar uma coisa no púlpito, dizer algo aqui, e nós termos uma igreja que caminha numa outra direção. Ou nesse caso, parte dela. Ou pelo menos alguns delas. A gente tem que caminhar juntos. Assim como caminha o púlpito, deve caminhar a igreja. Ou caminha a igreja, deveria caminhar a igreja. Então, se o ensino é este, à luz da palavra de Deus, o nosso símbolo de fé aqui, devemos agarrar a isso pela fé e assim procedermos. Nós, como oficiais, me refiro aqui aos oficiais principalmente, devemos ser zelosos em nosso testemunho, em nossa vida para com Deus, com relação à guarda do quarto mandamento. Para que não venhamos a causar escândalos, não venhamos a influenciar negativamente os irmãos, não venhamos a dar a justificativa para alguém dizer, por que eu tenho que ser cobrado pelo pastor, pela igreja, se o irmão não faz isso, se a pessoa que exerce o salário não faz isso? Veja, você peca contra Deus, dá mau testemunho e influencia negativamente ao outro, e veja, você ainda mesmo dá subsídio para o argumento dele. Claro que ele está errado. Se usar a vida de alguém errado, está errado também. Mas a gente acaba sendo um pé de tropeço, irmãos, quando a gente faz isso. Então a gente precisa se arrepender, pedir perdão ao Senhor Deus e assim corrigir o nosso testemunho. Governantes, mesmo jeito. E é claro, nosso país está muito distante disso. Muito distante disso. Mas não tira o fato de que eles deveriam assim proceder. Ora, não é porque nós não temos um governo aqui pensando em todas as esferas. Nós não temos um governo civil que zela pela vida, por exemplo. Não temos. Pelo contrário. Se aprova, não só se tolera, mas se faz festa com o assassinato de inocentes, de bebês. Se alegra, se comprazem na injustiça. Que a gente agora vai dizer, pronto, eles estão isentos do sexto mandamento. Não estão isentos. São assassinos. Não, é porque eles são adúlteros e aprovam todo tipo de promiscuidade e agora a gente vai dizer que eles estão isentos. Não estão isentos. Também quebram o sétimo mandamento. Porque mentem em suas campanhas, não são isentos, eles quebram o mandamento. Pois bem, assim também é com relação ao dia do Senhor. Eles não guardam, não zelam, cospem nesse dia, marcam tudo nesse dia, tudo é feito nesse dia, tudo nesse país, a ponto de até mesmo uma seita maldita do inferno, como são os adventistas, conseguirem um benefício como eles conseguiram, para não fazerem prova no dia que eles guardam. E a nossa negligência, a nossa igreja demonstra como a gente é fraco, irmãos. Como a gente é fraco. Como nós somos fracos em nossos dias. Clamar a Deus por misericórdia e piedade. Senhor Deus, tem compaixão de nós, porque nem para a gente se unir minimamente para dizer o seguinte, espera aí, o domingo é o dia do Senhor. A gente tem que guardar o dia do Senhor. E acabar com esse negócio de provas e outras coisas serem feitas no dia do Senhor. É o dia do Senhor. Uma seita desse tamanho, e repito, do inferno, consegue, e a gente não consegue nada com relação a isso. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor, para as principais e maiores lideranças desse país, religiosas, pensando aqui em presbiterianos mesmo, tanto faz. Eles estão preocupados com os cursos deles, de vender muito curso na internet. Estão preocupados com isso, de fazerem suas conferências com arminianos e outros, estão preocupados com isso, e não com a lei de Deus. E não com a lei de Deus. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que se houvesse um movimento desses que são os principais líderes da nossa igreja, para pressionar, algum resultado teríamos. A gente precisa disso para guardar o dia do Senhor? Claro que a gente não precisa disso. Mas isso é a voz profética da igreja, denunciando o magistrado. Foi o que João Batista fez nos seus dias, contra aquela raposa, Herodes. E assim devemos fazer, contra qualquer magistrado que esteja indo contra a lei de Deus. Você tem que se arrepender, e voltar atrás, e praticar a lei de Deus, e guardar a lei de Deus, e zelar por isso. A voz profética, a igreja, Cristo falando pela igreja, pelos seus ministros, pela palavra. Infelizmente, estamos distantes disso, precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Vamos orar ao Senhor nesse momento, encerrando o estudo dessa noite, assim partindo
seguindo para uma oração ao Senhor.